Graça e a paz, povo de Deus. Amém, amados irmãos. Eu vou relatar o que o Senhor me mostrou essa noite. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, né, eu fiquei assim até um pouco com medo, né, que da última vez, quando eu fui para a guerra, aconteceu algo que aquilo me deixou um pouco traumatizado. Mas hoje eu venci, amém? E assim que ela ministrou sobre a minha vida, apareciam os anjos para mim. Eu fazia pergunta para ele e respondiam. Na hora, irmãos, aqueles anjos, eles me levavam até diante do Senhor. E eu podia ver, irmão, uma forte luz em cima de um trono. E aquela luz que estava brilhando naquele trono, ela começava a falar comigo. E a primeira coisa, ele falava assim: filho, eu preciso de você. E eu falava: Senhor, eu estou aqui. E naquele momento ele falava assim: você não vai para aquilo que você foi mandado essa noite, mas eu quero te usar diferente. E eu falava: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me leva até o sítio do reencontro. E nesse sítio do reencontro eu podia ver os amados irmãos que irão fazer o reencontro com Deus. Irmãos, ali tomado de uma glória. E eu via descer do céu um arco-íris colorido, muito lindo. E descia até o nosso meio. E quando eu olhava para o final desse arco-íris, ele começava a jorrar uma água cristalina. E aquela água vinha, batia sobre a gente e voltava, como se ele estivesse lavando algo sobre a gente. E era uma coisa linda de se ver. E por muito tempo eu comecei a contemplar isso nas nossas vidas, naquele reencontro. Mas só que teve uma hora que tudo começou a escurecer. E eu olhava para cima e eu começava a ver aquele arco-íris sumindo. Eu começava a olhar para o lado e para o outro, eu via a escuridão. E quando o Senhor abria a minha visão, quando eu olhava, irmãos, sabe, acerca do sítio, irmãos, eu via uma legião de demônios querendo assim invadir aquele lugar. Só que eles não passavam por causa da barreira daquela cerca. E ali eles ficavam parados. Mas só que quando eu olhava para o portão, descia um homem até mim. Ele vinha andando, uma pessoa normal, de uma aparência bem vestida, um homem de rosto bem limpo. E ele chegava até diante de mim e ele começava a falar comigo. Eu olhava para aquele homem, quando eu olhava para os pés deles, eu via que não era um pé de uma pessoa normal, mas sim uma garra. E eu olhava e eu sabia ali naquele momento que não era uma pessoa, mas era um demônio, né? E esse demônio começava a falar comigo. Ele falava comigo bem assim, irmão. Ele me dava palavras e ele falava: por que vocês não desistem? Por que vocês não param de orar? Até quando vocês vão aguentar estar orando? E ele começava a me afrontar. Ele falou assim: tu viu o que a gente tentou fazer no congresso que vocês estavam fazendo? E eu falei: sim, o Senhor tem mostrado a gente. O Senhor tem mostrado a serva dele. E é por isso que ele não deixou acontecer nada dentro daquele lugar. Ele exatamente... Mas eu vim com uma proposta diferente para ti. Ele falou assim: eu te dou tudo o que você quiser, se você guerrear para mim. Mas você pode também convencer os outros que são guerreiros dentro daquele lugar a trabalharem para mim.
diga que não vai faltar nada a eles. Irmãos, e ele me oferecia de tudo naquele momento. E eu olhava para ele, irmãos, e o Senhor na hora me dava uma palavra. E eu falava assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, ele se irava comigo. Ele se irava, ele falava assim: você é idiota. Você está recusando tudo isso para servir a Ele? O que Ele te deu? Eu falava assim: o que Ele me deu? Ele me deu uma nova vida. E você, o que deu para as pessoas? O que você oferece às pessoas? Só dinheiro? E eu começava a rebater com ele. E ele falava assim: eu vou te oferecer outra proposta. Você quer o quê? Fale para mim, o que você deseja? Eu lhe dou. Irmãos, e ele me mostrava 3 homens que estão no poder hoje. E ele falava: você está vendo essas 3 pessoas? Tudo que eles me pediram, eu dei. E é por isso que hoje eles estão naquele lugar. Irmãos, e eu comecei ali naquele momento, pedir uma direção de Deus. E eu falava: Senhor, não me deixe ser enganado por esse demônio. Não me deixe ser enganado aqui. E o Senhor começou a me dar uma estratégia. E eu comecei a falar: Satanás, se aparta de mim. Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. Irmãos, ele saía assim, lançado para fora. E ele, muito bravo, ele começava a falar aqueles demônios para atacarem a gente. E naquele momento, eu falava: Senhor, me dê uma armadura. Me dê uma armadura para me guerrear contra eles, que eu não quero perder. Eu não quero sair daqui derrotado. E o Senhor olhava e ele falava bem assim para mim: você não vai sair derrotado, você está comigo, eu estou à sua frente, ele falava. Irmão, no momento eu falei assim: Senhor, me dê a mesma força que aquele anjo guerreou com aqueles 120.000 soldados, e todos eles pereceram, porque o Senhor estava com aquele anjo. Irmãos, e vinha uma força, vinha uma armadura assim, como se fosse de chamas. Ela pegava fogo, mas não me queimava. E eu começava a ter uma força sobrenatural. E eu começava a guerrear com aqueles demônios. E rapidamente o Senhor mandava um exército a guerrear. E quando a gente começava a guerrear, irmãos, o céu daquele reencontro começava a ficar limpo. E eu começava a ver novamente aquele arco-íris descendo sobre o nosso meio. Mas ele já não vinha só com água, mas dele também descia uma glória sobre a gente. E aquela glória, irmãos, ela começava a tomar nossas vidas. E eu começava a ver aquilo e eu falava: Senhor, eu quero também, eu quero estar lá. E ele falava: corre, vai para lá para o meio deles. Irmão, quando eu chegava, eu era tomado de uma glória que eu não conseguia me conter. E o Senhor falava: eu preparei isso para cada um de vocês que irão ser ministrado e também servir a eles. Vocês também vão ser cheios naquele lugar. Irmãos, e ali eu me alegrei com o Senhor. Eu me alegrei no que o Senhor fez pelas nossas vidas, né? E depois o Senhor falava assim: eu quero te mostrar uma outra coisa. Irmãos, e Ele me levava como se a cidade ela tivesse destruída. Sabe assim, quando tem uma guerra e aquelas casas estão destruídas, a metade quebrada. Assim eu via essa cidade. E eu via algumas pessoas andando ao lado dela. E eu via um outro homem, muito importante aquele homem. Ele estava junto com uns soldados. E esses soldados, eles estavam todos de preto. E esses soldados começavam a glorificar ao nome de Lúcifer sobre aquele homem. E eles falavam: glória ao Lúcifer, glória ao Lúcifer. E eu ficava olhando, observando aquilo. E eu começava a andar até perto deles. Quando eu chegava perto, irmão, aquele homem, ele dava uma ordem àqueles soldados a correrem atrás das pessoas.
E quando eu olhava, irmão, eles começavam a correr, e eu começava a ver, irmão, eles atirando nas pessoas, arrastando as pessoas, eles estavam amarrando, enforcando as pessoas no meio da multidão. E eu começava a olhar aquilo, eu começava a me desesperar, e eu falava: Senhor, o que é isso? O que eu estou vendo? Ele falava bem assim: eu quero que você leve um recado ao meu povo, aqueles que me escutam. Ele falava assim: é tempo de se lançar ao pó, é tempo de buscar a face do Senhor. Ele falava para mim: assim como eu me lancei de rosto prostrado, assim vocês também têm que buscar. Amém, amados irmãos? Essa foi a minha experiência, e obrigado pela oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11, que diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele a servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, A experiência mostra, inicia, o irmão Everton contando, acerca disso, que ele recebeu uma proposta, para guerrear, para passar pro lado do mal, irmãos? Quantas e quantas vezes nós aqui na Shalom, enfrentando principados, potestades, bruxos, demônios, feiticeiros, e me recordo várias vezes me ofereceram picape, Hilux, me ofereceram tudo, tudo que eu queria, me ofereceram para a gente parar de orar, e aí, claro, não aceitamos, e aí a guerra foi ficando cada vez mais intensa. Então, irmãos, que experiência linda, Nós continuamos lutando, continuamos guerreando, Satanás continua fazendo suas propostas, Fez várias propostas, para vários guerreiros aqui, irmãos. Mas o fato é que nós chegamos a um nível de guerra muito forte, a um nível de batalha espiritual, irmãos, em que, como diz aquela palavra, aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, irmãos. É daqui para frente, é daqui para cima. Amém, amados irmãos? A obra que o Senhor tem para fazer nessa terra é grande. A obra que o Senhor tem para fazer na vida de muitos jovens, homens, mulheres, senhores, senhoras, é grande demais. Amém, irmãos? Então o Senhor tem nos orientado a como chegar, como alcançar este nível de guerra que sabemos nós que não é fácil, apóstolo? Além de não ser fácil, não um nível de guerra elevado demais, e que requer muita lealdade, muita fidelidade ao nosso Deus, e uma vida de santidade muito intensa, porque chega ao ponto de o mal fazer proposta, E você se depara passando pelas mesmas situações que um dia Jesus já passou. Você observa que no versículo bíblico mencionado inicialmente, você vai ver que o nosso Cristo, nosso Salvador, ele passou por essa guerra. Ele recebeu as propostas de Satanás ali, para que fosse, para que ele prostrasse ou adorasse. Então, nosso adversário sempre vai querer roubar o lugar que pertence a Deus em nossos corações e no nosso viver. E a gente precisa estar bem alinhado com o Senhor. E como é que a gente vai se alinhar aos céus? Com uma vida intensa de oração, E tudo que, como o apóstolo bem mencionou, nós já recebemos, todos nós, propostas assim no meio da guerra espiritual, onde o adversário propõe riquezas, uma vida muito ilustre, desde que a gente pare de orar. Porque eles sabem o poder que a oração do justo tem. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ele sabe que se a igreja estiver de joelho, o povo vai estar vencendo. Se nós estivermos de joelho dobrado diante do Senhor, ainda que passemos pelo vale, ainda que passemos pelas adversidades, ainda que nós venhamos perecer aqui nessa terra, mas nós sabemos que o nosso reino não é daqui, e que enquanto a igreja estiver de joelho, o Senhor vai estar mantendo nossas mãos erguidas, o Senhor vai estar nos dando vitória. E Ele sabe quão
poder tem a oração da igreja, que verdadeiramente se prostra para adorar o único Deus verdadeiro e eterno, que eles fazem qualquer coisa para quebrar esta comunhão, né? Então nós vemos essa guerra intensa e que requer esforço, vigilância e vida com Deus. Mas no final de tudo eu sei que valerá a pena, porque tem o céu que está sendo preparado, já foi preparado pelo meu Senhor. Jesus foi para preparar uma morada para mim e para você, que aceita Jesus como Senhor e Salvador. E que isso aí é uma realidade. Assim como o arrebatamento é uma realidade, vai acontecer a qualquer momento, a nossa morada celestial já está preparada para mim e para você, né? Então vale a pena renunciar todas as propostas malignas para viver no centro da vontade de Deus, amém? Amém, irmãos, glória a Deus, né? No demais a experiência segue, né? Muito linda. Então, essa experiência, né, foi no dia do congresso, aqui nos dias que estávamos aqui no congresso, né, pela madrugada, na oração, na guerra, e nós vamos continuar orando, guerreando até que o Senhor venha, amém? Então que a mesma graça que alcançou o irmão Everton, que nos alcançou, tem alcançado tantos outros, também te alcance em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor possa abençoar teus filhos, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus, Pai, cada dia mais levantar um povo forte, Senhor, como diz a tua palavra, que o Senhor levantaria jovens, que o Senhor levantaria até os velhos sonhariam, Pai. Então que esses dons cheguem até a tua igreja, que a tua igreja chegue, fique equipada cada dia mais com dons, com sabedoria, com graça, com discernimento, Pai, para que o teu reino continue avançando sobre essa terra, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que essa experiência tenha trazido algo para a tua vida. Amém? Shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.